Prosseguir com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar. Professor Reginaldo, número 94-411. Professor Reginaldo, seja bem-vindo, se apresente aos nossos ouvintes e internautas. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Geraldo, bom dia, Alexandre, Joelma. Não conhecia pessoalmente, sempre tive a curiosidade de conhecê-la. Desejar um bom dia para os meus amigos, para minhas turmas que deixei lá agora na piscina, né? Para a minha mãe lá no castelo, desejar um bom dia para ela, para minha esposa, a professora Diana, no qual eu mando um beijo, para meus filhos, Matheus e Luiz Gustavo. Por que você decidiu colocar o nome como conselheiro tutelar? Olha, primeiro pela minha história, né? Que eu já tenho há mais de 20 anos trabalhando com crianças e adolescentes. Também já estive no Conselho Tutelar, já tive um mandato de conselheiro tutelar. E a necessidade de momento para compor o Conselho Tutelar. Então eu tenho quase 20 anos, como eu já falei, de experiência. Sou um profissional da educação física. Meu nome é Reginaldo Luiz de Araújo. Sou casado há 27 anos, né, com a professora Diana, uma pessoa extremamente competente no que faz. Sou pai de 2 filhos, Matheus, 25 anos, também professor de História, Luiz Gustavo, de 20 anos. Tenho graduação em licenciatura em Filosofia pela UERN. Também sou graduado em licenciatura em Educação Física Escolar, em licenciatura. Estou próximo a receber a graduação também de bacharel em Educação Física. E diante disso aí, eu já trabalhei 2 anos no Colégio Diocesano Seridoense, como coordenador de disciplina, no qual, na oportunidade, eu fui homenageado pela turma, como padrinho de uma das turmas do ensino médio. Também, na oportunidade que eu estava no CDS, recebi o convite do Colégio Externato Santa Clara para assumir as turmas do Fundamental, como professor de Educação Física Escolar, e passando a exercer esse cargo de professor até abril desse ano. Foram quase 5 anos. E estou na coordenação de esporte do município, desde quando o prefeito, Dr. Judas Tadeu assumiu a prefeitura, me fez o convite. Então eu desempenho esse trabalho também como coordenador de esporte do município. Tive a oportunidade esse ano, mais uma vez, o convite de assumir umas turmas na Academia Apolo, no qual eu trabalho, presto serviço. 3 turmas de hidroginástica e 2 turmas infantil, no qual eu tenho um aluno lá desde os 3 anos até o mais velho, até 94 anos, que dá hidroginástica. Nesse meio, durante esse percurso também, eu elaborei 2 projetos. Projeto esse na Zona Oeste, que durou 6 anos, que era atendendo crianças e adolescentes desde os seus 8 até os 17 anos, trabalhando com professor, técnico de futebol e futsal. Então a gente trabalhava a disciplina e os fundamentos do futsal e futebol. Funcionava no sábado e domingo. Esse projeto ele chegou ao fim, a maioria já se tornou adulto, e recentemente eu formei um novo projeto que se chama Sagimas. O outro projeto era Show de Bola. Sagimas significa amigas, o nome é o contrário. Hoje eu tenho 55 meninas entre 12 e 17 anos. São projetos gratuitos
Esse projeto funciona hoje lá na Ilha de Santana. No momento a gente está na quinta e na sexta-feira. Na quinta-feira de 4 às 6 horas e na sexta-feira de 5h30 até às 19 horas, até 7 horas da noite. Então, isso é um pouco da minha história. Por que a população deveria votar em Reginaldo? Olha, Joelma, em primeiro lugar, o Conselho Tutelar, e eu digo isso porque estive lá no Conselho, eu acredito que não é um local para amadores, para pessoas que não tenham competência, que não tenham experiência, que não conheçam o Estatuto, que não tenham conhecimento do ECA. E durante todo o período que eu estive lá, eu me qualifiquei, estudei, me aprofundei principalmente no Estatuto, e diante dessas perspectivas, eu acredito que eu estou pronto para assumir mais uma vez que eu tenho um compromisso com a população, eu sei trabalhar em rede, eu sei atender e sei como fazer. No seu entendimento, qual a importância, então, o Conselho Tutelar tem para a população? Olha, o Conselho Tutelar, quando se criou o Conselho, na Lei 8.069/90, ela foi criado no intuito de a população que estivesse mais próximo daquilo que nós chamamos de garantia de direito de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele é a porta de entrada para toda e qualquer denúncia que envolva abuso sexual, exploração sexual, negligência, abandono de incapaz, conflito familiar, entre outros temas pertinentes à garantia de direito. Porém, ao longo da história, quando se fala proteção, eu acredito que essa ideia de proteção ela não ficou bem apresentada para a população. Ainda as pessoas acreditam que o Conselho Tutelar ou o Conselheiro Tutelar, ele só protege. Ele protege aquele menino e tira principalmente a liberdade do pai, da mãe de educar o filho. Eu costumo dizer que quem educa, quem cria é a família. É o ambiente familiar que vai dizer, que vai construir a ideia, o saber da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar tem essa visão. Quais as propostas para seu mandato? Olha, o Conselho Tutelar, ele tem atribuições dentro do artigo 136, que ele vai dizer exatamente do ECA o que é a atribuição do Conselheiro Tutelar. Seria requisitar serviço, encaminhar, ouvir, trabalhar em rede de proteção. Quando nós falamos em rede, é toda uma estrutura que vem desde da própria prefeitura, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, do CRAS, né, da própria delegacia, do Poder Judiciário, da promotoria. A proposta, como eu entendo como proposta, do ponto de vista trazer para a população esclarecimento do que seja o Conselho Tutelar, seria tentar trabalhar mais a rede, de forma que a gente pudesse divulgar mais o trabalho do conselheiro, de forma que a gente tivesse mais confiança. Como eu poderia fazer isso? Levar para as escolas o conhecimento, as prioridades, né, as garantias de direito da criança e do adolescente, porque a criança ou adolescente ele também tem direito de pedir o apoio do Conselho Tutelar. Então seria uma das propostas. Tá ok, Reginaldo. Suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de abrir aqui um espaço para agradecer ao Sistema Rural, né, por essa oportunidade, dar essa oportunidade a todos os conselheiros. Agradecer a pessoa de José Carlos, né, que está à frente do processo eleitoral, ao TRE, que disponibilizou mais urnas esse ano, né. A eleição passada foram 9 urnas, esse ano nós vamos ter 18 urnas.
Então, assim, para que o processo ele consiga ser mais democrático e mais rápido. Então, de antemão, eu faço esse agradecimento e dizer que dia 1º de outubro, se você não tem o seu candidato ainda, se você não escolheu, possa confiar no professor Reginaldo, que eu estou aqui para atender, estarei sempre para atender, nunca faltei com atendimento. O meu número é 94 411, e lembrando a você que voto não tem preço, voto tem consequência. E assim nós conversamos com o candidato ao Conselho Tutelar, o professor Reginaldo, número 94 411.